Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje o papo vai ser algo que impacta diretamente a nossa vida: autoestima, beleza e bem-estar. E para enriquecer essa conversa, temos dois convidados incríveis. Eduardo Bessa, sócio da Hotspot Arte e Beleza, um dos centros de beleza mais renomados aqui de Panambi e toda a nossa região, e também Simone Rambo, ela que é maquiadora, professora, influencer e referência quando o assunto é beleza e empoderamento. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos mergulhar aí nessa conversa que promete, gente, promete mesmo. Tudo. Eles já estão acostumados, né, estar nas telinhas, aparecendo aí para vocês pelas redes sociais, mas eles me confessaram aqui uma coisa nos bastidores, que eles estavam com aquele medinho, assim, né, porque quando a gente está num cenário que é de gravação, realmente a gente fica com aquele desconforto, mas a gente está prometendo entregar tudo, não é isso? Vamos entregar. Vamos lá. E agora eu quero que você se apresente, então, para a nossa audiência. Vou começar agora. Pode começar. Um pouquinho, inclusive, algumas curiosidades, aquilo que o público não sabe, que vocês nunca falaram lá nas redes sociais de vocês. Aqueles segredinhos, gente, papas sem censura Sem aqui. censura, amor. Eles prometeram que vão entregar tudo e vão falar tudo. Meu nome é Eduardo, né? Sou cabeleireiro há 10 anos. Trabalho no salão agora há 5 anos. Trabalho não, né? Sou dono do salão há 5 anos. E comecei aos 16 para 17 a trabalhar com cabelo. Começou muito cedo, Bem né, cedo. Eduardo? Mas eu não tinha muito interesse na infância, tá? Não era aquela pessoa que vinha desde de criança que gostava de cabelo. Foi ali uma virada de chave entre os 17 para 18 anos. E o que te despertou, assim? Eu vou trabalhar com cabelo, vou cuidar do cabelo das pessoas? Foi a minha mãe, ela tinha um salão ali perto de casa, ainda tem, que ela fazia cabelo, né? E aí surgiu a ideia de eu trabalhar com eles, e eu fui, dali despertou, tô até hoje. E aí você acabou empreendendo Sim. com outras pessoas. Ali com o Arnoldo, né, e meu irmão. Faz 5 anos agora que a gente tem o Hotspot. E é uma referência. Que é um sucesso, É um né, sucesso. A gente entrega Tudo. E o Arnoldo também é uma pessoa de referência que hoje está fora Muita de Panambi, referência. né? Ele tá fora faz 2 anos. Ele atende aqui ainda, mas ele tá morando em Itajaí, atende Balneário Camboriú, ali na região. E o salão agora está mais com nós, né? Mas ele acaba vindo uma semana por mês, porque tem muita cliente, muita demanda. Para auxiliar também. E o quanto foi importante também essa sociedade com o Arnoldo, ele trazer um pouco da visão dele, de vocês somarem este conhecimento, né? Eu trabalho com ele Eu trabalhei 1 ano, desde que eu comecei a trabalhar com o cabelo, eu fiquei 1 ano sem trabalhar com ele. Eu trabalhei em outros salões, nesse que eu comecei, daí depois em outro, alguns meses, daí logo após eu conheci a Lia, que faz maquiagens, aí eu fui pra equipe deles, quando eles tinham um salão juntos, né? E logo depois eu já comecei a trabalhar com cabelo na equipe dele, eu comecei com maquiagem também, não sei se vocês sabem. Eu comecei com maquiagem auxiliando. Chocada. Quando eu comecei naquele salão, né? No que era da Lia do Arnoldo. Aí depois eu fui pra equipe de cabelo e fiquei. E depois eu saí um tempo ainda, mas voltei a trabalhar com ele. E depois a gente abriu o Hotspot. E ficou para sempre. Né? Ficou. E vocês, na verdade, são uma referência muito forte em tratamento para cabelos. Isso. E mechas, né? A gente tem uma referência muito forte em mechas, que é o nosso diferencial. Isso aí. Perfeito. Simone, que coisa boa ter você aqui conosco hoje. Eu que agradeço. Compartilhando, né, dessa temática que é muito importante. Você que tem uma baita jornada também para nos ensinar enquanto mulher. Uma jornada de transformação muito grande nesses últimos anos. Outro CPF. Para quem te acompanha, pelo menos nesses últimos 5 anos, você deu uma baita virada de chave. Queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho dessa jornada.
Tudo bem, pessoal? Me chamo Simone, mais conhecida nas redes sociais como Moni Rambo. E essa jornada, como tu falou, né, Marga, vem de 5 anos, quando deu uma virada de chave. Sou ex-obesa, deixei a obesidade, né? E foi, assim, um processo de dentro para fora, né? Nós conversávamos aqui nos bastidores até sobre essa questão da autoestima, que é um processo, né? E eu estou vivendo esse meu processo ainda, porque é uma coisa contínua. Ele nunca acaba. Nunca acaba. E é isso, trabalho com maquiagem, então também trabalho com essa questão da beleza das mulheres, né? Sou professora meu dia tinha que ter umas 36 horas e ia ser pouco ainda. Perfeito. Simone, quando que você despertou essa virada de chave na tua vida, quando tu fala, eu sou ex-obesa? Fico me perguntando quantas pessoas estão nos assistindo e nos escutando nessa situação. Quando que você chegou no teu limite e disse, agora eu vou mudar de vida, eu quero ser uma outra pessoa, eu posso ser uma outra Simone? Olha, Marga, eu acho que foi num final de ano, assim, um pouco ali antes da pandemia, né? Ou até durante a pandemia, tô péssima com datas. Mas, assim, foi num ponto que eu tive que escolher entre trabalhar ou, né, mudar de meu estilo de vida, porque o sobrepeso era uma coisa que acarretava muitos problemas para mim, enquanto dores, né? Dor nas costas, dor nas pernas, e eu, como maquiadora, eu trabalho muito tempo em pé. Então, eu tinha uma jornada de trabalho, assim, exaustiva, ficando em pé por muito tempo. E aí eu precisei escolher, né? Ou eu dava um jeito e emagrecia para conseguir dar conta da minha demanda de trabalho, ou eu teria que diminuir a minha agenda de trabalho. E aí eu disse, não, chega, eu preciso olhar para mim, eu preciso cuidar de mim, eu vou mudar. E aí eu meio que eu fiz uma despedida de mim mesma num final de ano, né? Comi o que eu queria comer, e pensei, é a última vez, não vou mais. Então, eu me despedi da versão antiga da Simone, e a partir daquela virada de ano, eu mudei totalmente. Eu comecei a me exercitar, comecei a comer melhor, eu vi que deu um bom resultado logo no primeiro mês, então comecei a me animar, e foi só indo. Uma coisa foi levando a outra aí nesse percurso. Eu lembro que eu acompanhava, já te seguia, lembra? Faz anos, né? E daí eu lembro quando ela começou assim, meu Deus. Nossa, é muito desacreditada, né? Acho que nem eu acreditava em mim mesma. Bem iniciante, sabe? Aquelas coisas de... Gente, eu caminhava no ginásio, eu não tinha tênis. Eu tinha um tênis velho, e era o que eu tinha. E eu não queria comprar um tênis, eu não queria comprar uma legging, eu ia de calça jeans no ginásio caminhar. Sim, eu Verdade, ia. Por vergonha, Simone? Não, porque eu achava que não ia adiante. Você não estava Assim, é que assim, a pessoa que ela é obesa, ou ela já foi obesa, a gente tem muitas tentativas de emagrecimento. É dieta disso, é dieta daquilo, sei lá, faz... E tenta de todas as formas e não consegue. Então, cada tentativa é meio que assim, eu acho que não vai durar, sabe? No subconsciente da gente, a gente sempre tem aquela coisinha de que é aquela crença limitante. Não vai dar certo de novo, né? Vai ser por um tempo, depois eu vou desistir. Eu tinha muito esse pensamento. Então eu pensava assim, eu só vou comprar tênis, comprar legging, coisa depois que eu ver que eu realmente tô engajada com a minha causa, né? Então eu ia de calça jeans, aí o tênis me abria calo, eu botava band-aid nos pés. Tem tudo relatado no meu Instagram, nos destaques lá bem antigos, né? E assim eu ia, e eu me propus, né, a fazer caminhadas todos os dias, caminhar 6 quilômetros, dar 6 voltas no ginásio municipal ali, e eu comecei a cumprir. Fazia chuva, fazia sol, tava eu lá, Simone de calça jeans, a mesma guerreira. De vontade, né? Foi assim, na garra, né, porque olha, não era fácil. Não conseguia caminhar muito, né? Eu via as pessoas correndo, eu pensava, meu Deus, eu dou 2 passos correndo. A saúde gritando por socorro, né? E como a gente se compara também, né, Simone? Muito! Esse processo de transformação, a gente está sempre se comparando com o outro, mas a gente precisa entender que cada um é único, cada um tem o seu processo e precisa respeitar o seu tempo. E se comparar só vai atrasar mais ainda, né? Exato. Mas querendo ou não, a gente se compara, não é uma
coisa que tu diz, não vou me comparar. Mas quando você percebe, tu tá se comparando com a pessoa. Toda hora. Imagina tu no Instagram com pessoas perfeitas. Tu tá toda hora, né? Uhum. É inconsciente isso, né? E teve algum momento, Simone, dessa tua jornada que tu pensou em desistir? Todos os dias. Até hoje. Até hoje. Olha, Deus, tu tá querendo sair daqui correndo, né? Todos os dias a gente tem, né, aquela coisa que diz assim, e se eu não for hoje, né? Mas será que eu preciso ir hoje? Não, mas eu vou comer só isso aqui. Então é uma autossabotagem diária que a gente tem que combater. Hoje de manhã ainda falava para os meus alunos, né, sobre isso da questão da obesidade, de eu ser ex-obesa. Aí eu ainda brinquei com eles, mas me bota um X-calota aqui para ver se eu não mato. Porque a gente tem aquela coisa, né? Quem já foi obeso, a mente do gordo não morre nunca. Então a gente tem aquela coisa de ter que comer, de ter que, né? A preguiça de ir pra academia, de ir se exercitar, porque o corpo sempre quer voltar pro máximo de peso que você já teve, quer voltar para o teu comodismo, como diz assim. Os especialistas explicam, né, que o teu cérebro, Isso. o cérebro do ex-obeso, ele é programado já. Com né? certeza. Então é muito difícil fazer essa reprogramação. E em quantos quilos você chegou, Simone? Olha, eu não sei te dizer ao certo, porque quando a gente passa dos 100, a gente foge da balança. Mas eu acredito que eu deva ter chegado ali nos 110, 120 quilos tranquilamente. Nossa. Tranquilamente. 120. Bastante peso. Realmente. E hoje você chegou a eliminar aí 50 quilos, Simone, a mais. Eu não sei, agora eu tô atualmente acho que com 73, 74, eu fico oscilando nesse peso, né? Massa, sempre cumprindo. Amém. Sempre Muito músculo. Ali o protocolo, Isso né? aí. Mas que bacana. E vocês aí que trabalham muito com esse público feminino, né? Simone, você contou um pouco da tua jornada, o Edu também. E você também, né, Simone, nessa jornada de profissional, estava sempre deixando as outras pessoas com a sua autoestima melhor e muitas vezes se esquecendo nesse contexto. Qual é a conexão que a gente tem entre beleza e autoestima? E aí já quero emblematizar ainda mais essa questão que a Simone diz que tem que vir de dentro. Que a autoestima tem que vir de dentro. No começo, né? Como é que a gente faz essa relação pensando que tem que vir de dentro? Olha, tu falava ali, trabalhar com beleza, atender as pessoas, deixar as pessoas bonitas, né? Eu lembro que na época, antes de eu começar a me cuidar, eu tinha muito essa coisa, não, quem tem que estar bonita são as minhas clientes, eu não preciso. Sim. Então, hoje, lembrando, assim, de como que eu atendia na época, eu não me ajeitava para atender, eu não me preocupava em me maquiar, em arrumar os meus cabelos. Imagem profissional. A imagem profissional. Não, e até mesmo o pessoal, sabe? Eu não me preocupava muito. Eu me preocupava em trabalhar, em cuidar da minha casa, em atender as minhas filhas, em, sabe, dar conta da rotina. E eu nunca sobrava tempo para mim. E aí, quando deu essa virada de chave, que eu pensei, não, eu vou focar em mim. Eu sou prioridade, por isso que eu falo que a autoestima, ela tem que vir de dentro. A gente tem que se amar primeiro, né? Pra gente poder externalizar isso. Com certeza. Então, ali que eu comecei a cuidar um pouco mais da minha imagem, né? Cuidar, já que eu estava fazendo exercício, por que não ajeitar um pouco os cabelos quando eu voltasse, tomasse um banho, passasse um creme, coisas assim muito simples, básicas do dia a dia, que a gente não se dá o tempo de fazer. A gente vai deixando para cumprir as demandas do dia a dia da rotina, eu tava né? conversando com a Simone ontem, eu acho, né? Que não adianta tu ir pra academia se tu não tá, tipo, internamente bem, sabe? Não é só o teu externo. Primeiro tem que trabalhar o teu interno. Não adianta tu sair pra academia, meu Deus, vou treinar. Sendo que tu não tá bem, entende? Com você. Tu não tá com autoestima, tu não tem aquele autocuidado com você mesma, sabe? Não adianta tu achar que algo externo vai resolver. Tu tem que tratar primeiro dentro de você e tomar aquela iniciativa que nem a Simone tomou e virar a chave, entende? Não adianta tu achar que as pessoas ao teu redor, elas são obrigadas a dizerem o quanto tu tá bonita, o quanto tu melhorou. Não, tu tem que se sentir assim. Se sentir assim, entende?
E vem naquela conexão que a gente falava antes, da energia, da frequência. Energia, frequência, isso da aí. frequência, porque quando você está bem, você transcende. Isso aí. Né? Você demonstra isso no olhar, o teu cabelo brilha, aquela coisa toda, né? Que nem eu falei antes, que se tu tem uma frequência alta e tu chega num lugar com pessoas com uma frequência baixa, tu vai chamar atenção. E as pessoas, elas vão espelhar o que tá dentro delas em você. Se for sentimentos bons, vão espelhar isso. Se for ruins, vão espelhar isso também. Tudo é sobre você. É sobre sempre, a né? pessoa. Verdade, então, sobre nós. É bem importante isso. E como é que vocês estão vendo isso? Vocês que trabalham com essa área da beleza, né? O Edo atendendo ali mulheres no dia a dia, Sim. a Simone atendendo também mulheres no dia a dia, mas também tendo um canal, os dois têm um canal, né, também, das redes sociais, mostrando um pouco desse trabalho, tentando empoderar as mulheres também, tentando trazer essas mensagens de autoestima, de amor próprio, né, de virada de chave. Como é que vocês estão vendo as mulheres na atualidade? Olha, eu acho que a gente tem um problema de autoestima muito grande entre as mulheres hoje em dia. E quando essas mulheres que têm problema de autoestima veem uma mulher que tem autoestima, é como o Edo falava, né? Aquela tentativa assim de rebaixar, de reduzir, em vez dela tentar se elevar. Então, sobre a questão do emagrecimento, né, nós falávamos ali, eu escuto muito assim, Simone, me ajuda, eu preciso emagrecer, ou, eu não me sinto bem pra ir, né, mas você quer emagrecer pra quê? Você quer se sentir bem pra quê? Para os outros ou pra você mesma? E eu acho que é aí que entra o maior problema da autoestima. As mulheres hoje estão muito preocupadas com o que as outras ou o que os outros vão pensar. Com a aprovação social. Exatamente, com a aprovação social. E isso é muito limitante, porque no momento que você vai agradar determinadas pessoas, você vai desagradar as outras. Não tem como você agradar todo mundo, nem todo mundo vai gostar de você, e ninguém é obrigado. Né? Então, quando isso muda na cabeça da gente, quando a gente passa a não se importar com a opinião dos outros, porque isso não vai pagar as contas da gente, isso não vai, fazer alguma coisa de fato na nossa vida, as coisas começam a fluir. Essa mulher começa a entender que só depende dela e que ela tem que fazer por ela e não para os outros. Então, eu tento passar muito isso através dessa minha história, e quando eu converso com as minhas seguidoras, né, no Instagram, direct, a gente sempre também fala sobre isso, muito, né, Edu? Nossa. Parece clichê assim, mas gente, sabe? Tem pessoas que elas não entendem que é interno, entende? Tu tá espelhando na outra aquilo que tá dentro de você, não é porque a outra pessoa, ela tá brilhando, ela é escandalosa, ela quer chamar atenção. Não é, gente, você tá vendo isso porque tu espelha na outra o que tá dentro de você, entende? Ou que às vezes a pessoa gostaria de fazer e não tem coragem por medo da opinião, né, dos outros. Então... E eu vejo muito isso também, gente, na comunicação, dessa questão do padrão de beleza. Foi instituído um padrão, e esse é o padrão. Se eu estou fora deste padrão... Um padrão que agora é mais alto ainda por conta das redes sociais, né? Tu tem pessoas perfeitas, com filtro e maquiagem, então tu acha que tu tem que seguir aquele padrão ali, e cada vez a tendência é piorar, né? Exatamente, e de novo, olhando muito para essa questão do externo, que é importantíssimo, eu estar com o cabelo bonito, bem cuidado, eu estar com uma pele bem cuidada, eu estar no meu peso ideal, mas que, lembrando de novo, que isso vem de dentro, é o que a gente tem aqui dentro. Quando a gente brilha, né, amore? E essa coisa, e esse jeito próprio de ser que vem de dentro é único, é de cada um. Então isso não tem como estar dentro de um padrão, de uma caixa, né? Porque a minha bochecha é muito, né, arredondada, porque o meu nariz é muito isso, é fora do padrão. Eu já tive muito isso. E como eu contava para vocês, eu passei por um processo de autoconhecimento e autorresponsabilidade e de aceitação de muitas coisas, né? É isso, eu não preciso estar dentro desse padrão se está bom para mim, se eu estou feliz assim, né? Então, acho que essa questão da autoestima também está muito relacionada ao autoconhecimento,
a autorresponsabilidade e o propósito que a gente tem aqui nessa vida, né? Eu, assim, ó, até brinco com os guris às vezes quando eu vou lá no salão, né, que eu nunca tive problema de autoestima, mesmo quando eu era obesa. Eu sempre... Verdade, Eu sempre me achei. Desculpa, gente, mas eu sempre fui da opinião que a gente tem que fingir até ser, né? Então você tem que dizer pra você, olhar no espelho e dizer, eu sou linda. Olha que mulherão que eu sou, que maravilhosa. Gente, eu tenho plena ciência que eu não sou tudo isso que eu digo que eu sou, mas pra mim eu sou. Então, pra você tem que pra mim eu sou maravilhosa. Isso aí. Então, isso da autoestima é muito de energia. Ontem a gente comentava, né, Edu, que tem muita mulher que é linda, maravilhosa, mas ela não vê isso nela. Então, ela não brilha. Isso Né? aí. E tem pessoas que você olha e pensa, ai, mas nem é tudo isso, mas ela chega e ela Tem brilha. energia, uma frequência. Que nem nós, né, Edu? A gente... Não, mas eu sou bonita. Essa sala aqui tá vibrando. Mas às vezes tu não é tão bonito, Não. você tem uma frequência altíssima e tu chega nos lugares e as pessoas... É magnético. Então, exatamente. por isso Essa que é uma palavra poderosa. Por isso que eu digo que a autoestima, ela precisa vir de dentro. A gente precisa ver o que às vezes ninguém vê para que a gente consiga chegar naquilo Só que a que gente almeja, né? Para as pessoas verem isso, elas têm que ter conhecimento desse tipo de assunto, né? Que a gente tá Exato. conversando também. Não adianta só, tipo, ela não entender o que a gente tá falando. De frequência, de autoestima. De ela tem que energia. procurar entender também, né? Senão, nunca vai entender mesmo, né? Vai ficar julgando. E esse entender é muito isso, é se autoconhecer, Isso aí. é se autorrealizar, é buscar esse auto dentro de si mesmo. Uma vez eu tava na academia com a Camila, daí tinha uma outra aluna lá. E eu disse, gente, eu nunca me vi assim, feia ou coisa assim, sempre me achei bonita, né? Daí eu comentando sobre distorção de imagem, daí a menina falou, mas é isso, é distorção de imagem, tem tratamento. Eu disse, mas vou me tratar pra quê se eu me acho bonita? Eu não. Tá tudo certo comigo mesmo. Não, se eu me acho que me tratasse, se eu me achasse feia, ou se eu ficasse me rebaixando, né, falando coisas negativas pra mim mesma, mas eu não. A gente fala, né, tem que falar coisas boas sobre si. Com certeza. E esse impacto da baixa autoestima, como é que ele repercute na vida dessas mulheres, dessas pessoas que vocês aí têm essa convivência que vocês estão percebendo? A gente fala tanto em ansiedade, em depressão, em sérias questões aí da saúde mental, e a autoestima está totalmente relacionada a tudo isso também. Olha, eu percebo, Marga, assim, que no caso das mulheres, que é com quem eu tenho mais contato, né, as mulheres, quando elas têm uma autoestima baixa, elas se anulam na vida da família. É a família para tudo, é o emprego, é tudo. E elas se anulam, elas vivem para a família, elas vivem para o trabalho, elas esquecem de si. E aí ficam sobrecarregadas, ficam cansadas. Então eu vejo muito assim que elas meio que elas envelhecem física e emocionalmente por causa disso, por se anularem. Porque elas acham que elas não estão em primeiro lugar, que tudo tem que vir antes. E tu já entende porque tu já passou. Claro, já passei pelo mesmo processo. Isso, né? E, tanto é que eu cheguei na obesidade porque eu ia comendo as minhas emoções, tudo que me frustrava, que eu não conseguia. Inflamatório. Exatamente. Eu ia, por exemplo. A minha cadeira quase que Erros de gravação. A minha obesidade, ela começou por comer os sentimentos. Eu, por exemplo, eu tinha programado o meu dia fazer alguma coisa pra mim. Aí alguém me pediu uma coisa de última hora. Ai, tá, eu vou lá e faço. Me deixava de lado. Acontecia uma coisa... Trabalhava o dia inteiro, não tinha tempo de fazer nada pra mim. Eu pensava de noite, vou comprar essa comida aqui porque era eu mereço, era aquele aconchego, né? Então, a comida passou a ser a minha válvula de escape, né? E eu vejo muitas mulheres indo por esse mesmo caminho, principalmente após a maternidade. Porque a gente vive em função da vida dos filhos, naquela primeira infância principalmente, né? Depois, ali, quando a criança está pelos seus 2 anos, que a gente começa a se olhar no espelho e pensar, eu existo, né? Existe vida por aqui. Existe vida além da maternidade.
E eu trabalho muito essa coisa com mães, porque é o meu público-alvo na maquiagem, né? E nas minhas seguidoras também. São mulheres que trabalham fora, são mães de família. E elas sempre ficam, ai, mas eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. E eu entendo quando elas me dizem isso, porque eu também fui dessa fase de não ter tempo. Mas é aquela coisa, Prioridades. né? Se você morrer hoje, O que você vai levar? o que você vai levar? O que você viveu? Você tirou tempo, você vai deixar? você tirou tempo para ti, né? Então, eu acho que a gente precisa começar o trabalho de autoestima reservando um tempo para fazer algo para você. Uma ótima dica, ó. É. Tira um tempo no teu dia, comece com 10 minutos, depois vai Isso. organizando pra Nem que 30. seja aquele banho com a porta trancada lá, você passar os seus cremes, o banho premium, exatamente, para você ter o teu momento. Ela podia estar cobrando, né? Por isso. Ela tá dando de graça essas Ela tá informações. entregando tudo porque ela prometeu, Ela né? prometeu. Por exemplo, a academia para mim, quando eu comecei, era o momento que eu tinha para mim. Eu botava o meu fone, escutava a minha música, não tinha ninguém. Mãe, prof, sabe? Ou não precisava responder cliente nem nada. Era o meu momento. Era onde eu ia me conectar com aquilo que eu queria, né? Com aquilo comigo. Então, a gente precisa, enquanto mulher, encontrar um momento no nosso dia para se conectar com a nossa essência. É aí que começa o processo de autoestima. Perfeito. Enquanto tu fala isso, eu me lembro de uma referência que eu li há pouco tempo, o Milagre do Amanhã, né? Do amanhecer. Então, o quanto é importante a gente ter esse momento de conexão com a gente mesmo, de conversa com a gente mesmo, de olhar para o nosso interior, de nos entender, de nos aceitar. E a gente faz muito pouco isso no nosso dia a dia, se a gente for analisar. A gente está sempre muito no automático. No automático. E eu acho que essa vida moderna também do digital nos impulsiona a tudo isso, a estar sempre correndo, estar sempre no automático, a não estar olhando para as coisas e reparando muitas vezes. E tudo passa muito despercebido numa vida muito mecânica, né? Por isso que a gente precisa de tanta humanização, a gente fala em tanta humanização nos dias atuais, porque a gente está no automático, a gente está vivendo uma vida automática. Aperta e o botão. O tempo livre que tu tem ainda, tu tá mexendo no celular. Exatamente. Então, esse é um grande desafio. Mas voltando para a nossa questão da autoestima, gente, nós falamos da parte interior, mas também é muito bom, né, ter a parte exterior bem cuidada. Eu ia falar que lá no salão eu acho que já é um pouco diferente, tá? Porque eu acho que a cliente que vai lá querer mudar já é aquela tentativa de se resgatar, entende? Vai lá, quer mudar. Ela já deu o primeiro passo no despertar. Isso aí, ela quer mudar a cor do cabelo, quer mudar o corte, então já é um pouco diferente. Eu não vejo assim tantas frustrações, sabe? Mas é bem legal também essa experiência que a gente tem com elas. A gente vê que às vezes são encerramentos de relacionamentos, né? Ou tipo uma viagem, ou estão se mudando, daí querem mudar o estilo. Então é um pouquinho diferente. Eu não sinto muito essa carga, sabe? Ela já vem num outro nível, numa outra situação, numa outra circunstância. E são mulheres que, né, pelo teu público, são mulheres que têm já esse hábito de se cuidar, isso né? mesmo. De se amar, de ter um tempo Mas, pra às si. vezes a gente pega, né, alguns casos de pessoas sem autoestima, mas a gente vai conversando. Eu também entendo bastante sobre isso, eu gosto de conversar, sabe? Então eu converso muito com as clientes. E às vezes tem pessoas que precisam de um farol, assim, porque elas não entendem nada, né? Elas não conhecem as emoções delas. Então, quando elas veem alguém assim, com conhecimento, elas conseguem se sentem acolhidas. Se sentir bem, acolhidas. E, na verdade, essa conexão, essa troca que vocês têm com as clientes, com essas mulheres, passa a ser quase uma consultoria, né? Vocês acabam sendo um pouco confidentes também dessas situações. Porque as clientes ficam muito tempo lá no salão, né? Fazendo mecha, ficam muito tempo. Então, a gente uma troca, vira uma amizade, inclusive, em que você acaba dando sugestões, depois tu acaba entrando na vida, querendo saber, deu certo, tu conseguiu resolver. Isso mesmo. E vai criando essa conexão, esse elo, né? E o quanto é importante esse tempo, que é um tempo que elas dedicam para esse cuidado externo,
ter com quem contar também, ter com quem compartilhar suas dores muitas vezes, e como muito bem você disse, Edu, às vezes são pessoas que não têm com quem desabafar, que não têm com quem compartilhar, e vocês acabam sendo aí figuras bem importantes também nesse escopo de orientação, de dicas, acabam sendo até mesmo na tentativa da gente elevar a autoestima, né? Porque às vezes eu recebo muita cliente lá que diz, vim fazer uma maquiagem, mas faz um milagre, tipo, elas não se sentem bonitas, né? Eu digo, mas então pode ir pra casa, eu falo, né? Levanta e vai, porque tu já é bonita, o que tu quer, né? Então, delas ficam, né? Então, e quanto uma palavra faz uma diferença, né? Gente, pessoas, se né? cada mulher chegasse para outra mulher e fizesse um elogio, ao invés de um olhar de julgamento, o mundo seria muito melhor. Porque às vezes é só isso que uma mulher precisa. Alguém elogiar alguma coisa dela, mas não assim de qualquer forma. Genuinamente. Você olhar para a pessoa e ver algo que você se encanta nela e fazer um elogio. Pode ser uma roupa, pode ser o cabelo dela que ela mudou. Isso faz tão bem pra gente que faz esse elogio, sabe? E é muito legal você ver no rosto da outra pessoa, assim, aquele ar de surpresa, sabe? Tá anos, né, sem receber um elogio. Tá anos sem receber um elogio. E aí você toca numa questão bem importante, né, Simone, que a nossa classe de mulheres é uma classe que é bem desunida e muito julgadora. Exatamente. Ao invés da gente se ajudar, se unir, a gente julga, aponta. E eu acho que a mulher sofre muito mais com os apontamentos de mulheres do que as próprias questões do sexo oposto, né? Da masculinidade, enfim, e tudo mais. Eu acho que o julgamento é muito mais forte. Eu ouvi uma frase uma vez que a maioria das mulheres se arruma para mulheres. Com certeza. Não para homens, tem outra frase que eu sempre falo, que mulher odeia mulher, né? Eu sempre tenho essa conversa lá no salão e falo, porque às vezes as mulheres, elas não são unidas. Às vezes não, né? A maioria das vezes elas não são unidas, gente. Os homens, eles são mais receptivos. Se protegem, né? Isso aí. Se ajudam, se protegem, né? Nossa, e é tipo automático, assim. Tu não precisa pedir. Tem aquela coisa assim do homem que ele já se acolhe. E na mulher não tem, gente. É da natureza, assim. parece, isso inclusive, aí. né? Que é triste, né? É uma rivalidade que não tem necessidade. Né? Com certeza. Gente, vocês já imaginaram se nós mulheres tivéssemos essa mentalidade evoluída, o quanto a gente poderia estar à frente? Dominaríamos o mundo. Com certeza. Mas daí entra naquela questão que é falta de conhecimento também de vocês, né? No caso. Com certeza. Se é uma mulher que tem mais sabedoria, ela já vai... É diferente, ela não reage assim. É verdade. E maturidade, eu acho, muitas vezes, né? Conhecimento, maturidade, mentalidade, que eu acho que é uma questão também de muitas crenças limitantes que a gente recebeu lá das nossas educadoras, da nossa educação daquele tempo. Isso também, aí. Né? E que bom que a gente está podendo discutir sobre essas questões e que bom que a gente está podendo ensinar os nossos filhos, as nossas filhas de outra forma, com outro olhar. Mas eu acho que isso também faz parte da evolução humana, né? A cada tempo a gente mudar aí um pouquinho esses nossos conceitos e estar sempre melhorando com tudo isso. Gente, e essa questão das redes sociais, né? A gente muito bem falou aqui dos comparativos, dos padrões, vocês que estão aí sempre nas redes sociais, né? Através das suas contas no Instagram, mostrando o dia a dia, tentando influenciar as pessoas para uma vida mais leve, melhor, mais feliz, com bem-estar. Mas vocês sabem que nas redes sociais a gente também sofre um grande comparativo e sofre essa diferença de opiniões, que de certo modo é positivo, porque a gente não pode estar numa bolha em que todos pensem da mesma forma, mas muitas vezes há também uma comparação que não tem muitas métricas em relação a respeito, em relação a valores, né? E eu imagino que deva ser bem difícil para vocês também, que estão aí à frente de tudo isso,
diria Tem os eu, haters, colocando, Os haters. Os haters. colocando a cara a tapa, literalmente, né? Eu acho que hater é um fã que não assumiu ainda que é Isso fã. aí. E que Foi vê, enchido. e digamos, vê na Simone a pessoa que ela queria ser. entende? Porque eu. Não, usando como exemplo, tipo, tem uma pessoa lá olhando, eu queria ter essa atitude, mas eu não consigo. Eu não consigo ser assim. Então, eu vou ficar amargurado e vou falar algo mal, entende? Sim, vou tentar destruir ela, Isso desconstruir aí. É ela. muito assim, né? E aqui, Panambi, que é uma cidade pequena, a nossa região, cidades menores, É existem pior muitos- ainda. É pior. Muito. Muito. Muito mesmo. Principalmente quem faz academia, né? É, A gente existe que treina, um- assim, que eu treino também, né? Então, a gente que treina e a gente sofre muito com isso. Às vezes tu pode... Eu não sou muito de postar, eu vou na academia todos os dias, mas eu não posto. A Simone posta mais. Mas tinha uma época que eu postava bastante e as pessoas, elas respondem assim, tipo, um elogio, mas tu vê que é ácido, sabe? É uma provocação pra ti. E isso te deixa mal, daí tu... Aquela crítica disfarçada de de elogio. elogio, sabe? Uma ironia, assim. Nossa, eu não posto mais nada de academia, né? Nunca posto. Mas pra quem... O Gugu ainda posta bastante, meu irmão, a Simone, então, pra eles... Tem que estar com a autoestima acredito muito que eles devem sofrer isso também. fortalecida, né, Simone? No começo, assim, eu me importava muito, né, com alguns tipos de comentário. Aí eu via, por exemplo, que tinha um story que eu postei, tinha muito compartilhamento. Eu ficava assim, meu Deus, será que estão compartilhando pra falar mal? Não sei o quê. Hoje em dia eu não tô nem aí. Engajamento. É engajamento, né? O algoritmo do Instagram, ele entende que quanto mais compartilhar, mais ele vai entregar o teu conteúdo. Continue E eu me dando audiência. trabalho com internet, então siga compartilhando. Compartilhem, não tirem print e mandem. Compartilhem, por Entreguem favor. tudo. Entreguem tudo. Mas assim, se eu vou me importar com quem fala algo ruim, eu deixo de fazer aquilo que eu gosto de fazer, né? Vai ficar se invalidando. Então, né? por exemplo, eu recebi esses tempos uma mensagem de uma seguidora que ela disse que ela nunca interagiu comigo no Instagram, nunca. Mas ela disse que me acompanhava desde o início do meu processo, quando ela me mandou essa mensagem, né? E ela estava querendo me agradecer, porque através das minhas postagens, ela se motivava, ela pensava, nossa, se a Simone com a vida corrida dela consegue, né, tirar um tempo de ir caminhar, de ir pra academia, eu também consigo. E ela se motivava com isso, ela conseguiu perder mais de 30 quilos. Nossa, que Então, como é que eu vou me importar com uma pessoa que comenta uma foto que eu postei pós-treino ou que comenta uma coisa que eu fiz diante desse relato? É para essa pessoa que eu tô ali postando todo dia. Sim. E se eu ver, eu sempre digo, Deus mostra, né? Deus mostra. propósito. E daí na internet tem muito da pessoa vai compartilhar e quando vê, manda pra ti mesmo com a crítica. Isso que eu digo, Deus mostra. Às vezes tu vai compartilhar pra alguém, daí tu acaba mandando pra própria pessoa, né? Nossa, que vergonha. Eu não, né? Porque eu não falo mal dos outros. Tem mais o que fazer na Ainda minha bem que eu vida. nunca fiz. Aos críticos, eu queria fazer certo. Vai fazer Aconteceu, coisa na já internet, aconteceu. faça direito. É que já aconteceu com a Simone. Já aconteceu, mas na hora respondi, bloqueei. Tipo, não, o que E eu é? sou assim também, Marga. E tipo assim, ó, eu não dou abertura para as pessoas, tipo, me tratarem do jeito que querem, sabe? É, Eu não, sempre não dou um dá. fecho, Se assim, posiciona. Me posiciona. Eu não sou. Ai, queridinho. Isso eu estou aprendendo eu com sempre ele. falo para meus clientes nos stories, né? Porque às vezes alguém atrasa ou alguém não vai. Eu sempre posto nos stories, comento, não posto o nome da pessoa, mas tipo, dou um fecho, assim. É. Porque se tu deixa uma vez, vão fazer o que É a querem. forma com que você se posiciona, Isso aí, né? eu E é o limite que Super você. bem. E é o limite que você impõe de respeito eu gosto também, de né? impor. E é claro que a gente sabe que quando a gente se expõe na rede social, a gente pode ter elogios, assim como críticas, mas o respeito é o limite, né, de tudo isso. Então, é bem importante que as pessoas entendam que a internet não é uma terra sem lei e que ela possa falar tudo o que ela pensa e o que ela acha, assim, de uma forma pública, né? Isso Então, mesmo. acho que a gente precisa ter... Eu defendo sempre, desde a época que eu ministrei as disciplinas de mídias digitais, que a gente deveria ter uma etiqueta de mídias É uma sociais, ética, né? Porque realmente a gente vê muitas coisas infundadas, uma falta de bom senso, né, nesse contexto. Mas, por outro lado, a gente tem esses exemplos, né, Simone, que eu acho que é o que te move, é o que faz você... E é onde a gente tem que se E apegar. a gente recebe muito elogio no
Instagram toda hora. Eu recebo, meu Deus. Não quer dizer que a gente só vai dar importância para aquilo que for positivo. Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas, por exemplo, existe uma diferença gritante entre você fazer uma crítica ou fazer uma sugestão ou trocar uma ideia com a pessoa e você fazer fuxico, sabe? Espalhar coisas do que tu tirou da tua cabeça ou de sei lá do que, porque tu não gosta do que a pessoa... Gente, primeira coisa, né? Se você não gosta de alguma coisa que você vê, pelo menos, eu passo, eu ignoro, eu não vou seguir. Claro, mas tem pessoas que parece que fazem isso propositalmente. Vou acompanhar porque estou esperando algo errado que ela faça, né? Isso, exato. Isso aí. Ou, olha, que ridículo. Se acha. Não sei o que. Me acho mesmo. Presta atenção. Super humilde. Super humilde. A pessoa diz, Simone, depois que você emagreceu, você perdeu o Não tem como perder algo que você nunca teve. Nunca teve. Não tem. A gente avisou que era sem censura aqui, né? Que era sem censura. Mas realmente é muito isso, né, gente? Eu acho que o legado de inspiração que a gente deixa é muito maior, que vocês deixam é muito maior do que qualquer crítica, qualquer hater. E eu sempre digo que a crítica, quando ela é positiva, ela é importante, é para o nosso crescimento. Mas o grande problema é quando é para denegrir a nossa imagem, quando é um fuxico, quando é um recorte mal intencionado, né? E a gente sempre vai ter que lidar com isso e vai ter que estar administrando tudo isso. Mas essa forma de vocês comunicarem, esses canais que vocês têm, como que vocês se despertaram também para chegar e transformar a história de vida de vocês, o profissionalismo, a história pessoal, numa fonte de inspiração para outras pessoas através do Instagram? Olha, não sei. Foi acontecendo. Eu acho que tudo vai acontecendo. Pode falar. Eu comecei pelo meu Instagram pessoal, que eu postava um monte de coisa, né, tipo, da minha vida. E depois eu fui indo mais para a parte profissional do meu Insta do trabalho, né? Hoje eu posto, tipo, 99% das coisas no meu de trabalho. Que eu quero que isso gere engajamento para minha conta de trabalho, para o meu trabalho. Sim, focando no teu profissional. Isso mesmo. Eu comecei na internet em 2012. Porque eu fui fazer um curso de maquiagem em Porto Alegre e aí eu pensei, eu vou mostrar, né? Eu gostava de ver isso nos outros perfis e comecei a mostrar o do curso e eu tive, assim, uma resposta tão boa, as pessoas engajaram tanto, porque eu fui eu mesma, sabe? Mostrava as coisas, brincava, mostrava, e eu gostei disso, então eu transformei o meu Instagram em um diário da minha vida, onde eu posto as coisas que me interessam do meu dia a dia, recortes. Não, eu sempre fui mais dos stories, que foi acho que quando surgiu os stories, eu não me lembro que época que surgiu, mas eu comecei ali porque eu pensava assim, 24 horas some, depois esquecem. E aí, pra mim, aquilo tanto é que o meu público é muito maior nos stories do que no feed propriamente dito, né? O meu feed, ele é mais pra humor, mais pra comédia e tal, família. E a parte da minha rotina mesmo fica pros stories, né? E é onde eu tenho muita interação, eu tenho muita conversa. Rede social pra mim sempre foi uma rede social para você socializar com as pessoas, né? Então eu interajo muito com as pessoas, tanto as pessoas que eu sigo quanto que me seguem, comentam. Até às vezes as pessoas se espantam, né? Elas dizem, quando eu respondo, porque eu no Instagram eu respondo quase que na hora, né? Nossa, Simone, tu me respondeu, não imaginava que tu ia me responder. Eu disse, mas gente, rede social é pra isso? Pra você interagir? Porque tem muita gente que trabalha com internet, mas que não dá atenção para as pessoas que estão acompanhando, sabe? A maioria, né? Eu ia dizer isso, e quando você se propõe a estar na internet, você impulsiona um diálogo com outra pessoa, é natural que você tenha que responder o que você responda, né? E muita gente posta ali, daí a pessoa vai lá e comenta alguma coisa, nem curte, não dá um oi, não interage, né? Não dá valor pra audiência. Claro, com certeza. Né? Tanto é que as empresas que eu divulgo, eu sempre deixo muito claro, você trate bem os meus seguidores. Se vier através de mim, porque eu presto conta pros meus seguidores, gente. Perfeito. Então, eu acho muito importante essa troca nas redes sociais. Acho que isso aqui também influencia as pessoas, porque gera uma confiança. Elas sabem, não, dá pra... o que a Simone indica.
E elas pra vão confiar. gostando, vão se apegando. Credibilidade. Vão se identificando com a personalidade da gente Eu também. Então, E a gente recebe muito elogio, né? Muita mensagem, assim. Eu Legal, recebo no muita Instagram mensagem legal. Do salão, do meu de trabalho. Meu Deus, as pessoas falam, meu sonho é fazer o cabelo contigo. Olha só. Vem de outra cidade. É bem legal. Olha que bacana, Daí tem que né? responder, né? Não tem como tu não E eu acho dar atenção. que isso também, né, a gente reforça o propósito que a gente tem, porque não eu li uma frase que não é sobre quanto você ganha, é sobre os valores que você Gera, é sobre o que você comunica, o que você transmite, a diferença que tu faz na vida das pessoas, o teu serviço, o teu saber, né? Nós estamos aqui todos por um propósito, e quando a gente consegue transformar a vida das pessoas, como o Edu está falando aqui, imagina tu receber uma mensagem que é meu sonho fazer meu cabelo contigo, é meu sonho conversar contigo. Gente, eu acho que isso mostra que vocês já cumpriram parte do propósito por aqui, né? Isso acho que não tem preço, tem realmente um valor muito grande, um significado muito grande, que é o impacto daquilo que a gente faz na vida das pessoas. É como a gente ajuda as pessoas a mudar de vida, a melhorar, a transformar, a se descobrir, a se amar, né? Isso é realmente algo muito incrível. Mas tem uma outra coisa bem legal, assim, que eu queria comentar sobre vocês e sobre como vocês comunicam, falando um pouco dessa questão de comunicação no perfil e usar os perfis do Instagram também para mostrar e estar ajudando outras pessoas, é esse humor. Eu acho muito bacana. Algo leve, descolado. Gente, de problema a gente já tá cheio, né? Então, quando a gente pode ter algo, receber uma comunicação mais leve, mais descolada, mais animada, parece que muda teu dia, muda tua vida, muda tua rotina. E é o que engaja, né, gente? É esse tipo de mensagem. Exatamente. Eu acho que vocês conseguem trabalhar muito bem isso, e isso não é para todo mundo, né? Porque o humor, ele tem que ser inteligente, porque ele tá muito perto da linha tênue é o nosso do ridículo, nosso né? jeitinho tóxico. Lembra que a gente tava no salão das mãos? Assim, das mãos, Nossa, o pessoal amou, né? E são coisas muito genuínas, assim, muito de coração, né? Sem serem programadas, assim, que vocês estão conversando e vai acontecendo ali. E como é que vocês fazem, gente, para cuidar da saúde mental de vocês? Que saúde mental? O que é isso? Muito salão, muita mecha, né? Eu acho muito que é o saber filtrar as coisas, né? Saber o que a gente vai levar com a gente e o que não vai agregar. O que eu preciso. Isso, o que nos cabe e o que não nos cabe, né? Isso. Então, eu aprendi isso com o tempo de internet. Como eu falei, eu sofria muito quando alguém me falava uma coisa. Eu ficava dias repensando aquilo, sabe? Será que remoendo aquilo ali? E até que quando deu essa virada de chave, eu pensei, olha, quer saber? Isso, como a gente falou, né? Essas coisas que acontecem de forma negativa, a gente tem que pensar como eu vou reagir a isso? O que eu vou fazer em relação a isso? Porque eu acho que é sobre, né? Como você reage a determinadas situações ou coisas que acontecem na tua vida e não sobre realmente o que de fato aconteceu. Aconteceu, a pessoa falou, aconteceu alguma coisa, te mandaram um comentário negativo, ou deram uma opinião sobre alguma coisa. Como que eu vou reagir a isso? Eu acho que é muito também sobre o que você controla e o que você não pode controlar. Exato. Né? Isso aí. Não tem... E isso tá muito interligado com a autoestima. Porque os dias que a gente tá com a autoestima mais baixa, se alguém faz uma crítica, aquilo pesa de uma forma diferente. Tá, e aí tu chegou numa questão bem importante. Existem esses dias? Com certeza. Sim. Com certeza. Esse pico, essa oscilação. A Simone não tá bem todos os dias, o Edu não está bem todos os dias. Tem dias que eu vou, não é que eu vou ficar triste com o que me falarem, mas tem dias que tu vai estar com humor bom, tem dias que tu vai estar mal-humorado e tu vai dar uma resposta mais ácida. Tem dias que não. Pra mim é mais essa questão. Porque eu tenho uma autoestima boa, assim, eu não acredito que tenha algo que vá me desestabilizar, assim. Não mas você pensar, sabe? Porque eu sei que é interno, entender? É sobre mim, não sobre as pessoas. Eu tenho até pena, assim. As pessoas não fazem muita crítica sobre mim, né? Eu acho que elas têm medo, né? Elas têm medo? É por isso. Eu sei homem, entender. Eu acredito que não
não, as mulheres em si, assim, elas não me vejam como alvo, entende? Mas quando falam sobre outras mulheres, assim, a gente É porque, percebe. teoricamente, né, nessa questão de mulheres, você não seria um adversário. Isso. As Isso aí. mulheres, elas se veem como adversárias, né? Isso aí que eu quis dizer. Perfeito, perfeito. E Simone, você, como é que você tem também pensado nesse futuro aí, né, que você vem trabalhando muito bem, essa questão de alojar todos esses papéis dentro da tua vida, que é professora, que é influencer, que é maquiadora. Como é que a gente pode entender a Simone e o próprio Edo também nesse contexto do seu negócio no futuro, ajudando as pessoas, né, através das suas rotinas, através dessa busca por saúde, por bem-estar, por beleza também, né, Simone? Porque você é uma pessoa, bem como você disse, eu sou uma ex-obesa, mas você se transformou num 360. Hoje você cuida do teu cabelo, da tua pele, do teu corpo. É o Edo que cuida do meu cabelo. Ó, fica a dica, gente. Fica a dica aqui. Mas né? ela arrasa em casa, né? Tem todo o cuidado em casa também, né? Mas olha, eu me vejo assim, hoje em dia eu me desdobro para dar conta de tudo, né? Mas não sei, eu gostaria de que minha conta chegasse a muito mais mulheres, eu gostaria de que... A tua intenção é continuar influenciando. Mais. Com certeza. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de estar ali presente, conversando com as minhas seguidoras todo dia, eu gosto de mostrar minha rotina, eu gosto de influenciar as pessoas a irem para academia, a se cuidarem, né? Então, eu acho que eu só gostaria de expandir isso cada vez mais. Até mesmo na maquiagem. É tão bom tu tá ali, a tua cliente chega às vezes meio cabisbaixa, aí tu pergunta, faz maquiagem constantemente? Eu fiz pro meu casamento, a pessoa anos casada já. Então ali você vê que a pessoa se descuidou completamente, né? E aí você vê quando ela se olha no espelho que ela se gostou, que ela se sentiu bonita. Isso é tão bom. Então, são coisas que eu faço, que eu tenho muito prazer em fazer. Tanto estar ali no Instagram, quanto também atender com a maquiagem, né? E na sala de aula também a gente aprende muito com os alunos. Eles trazem juventude para a vida da gente. Todas as camadas, né? Porque tu ainda dá aula. Tudo. Ela tem muita troca, né? Eu digo para os meus alunos, né, que eles dizem, prof, mas por que a senhora tá aqui? Eu digo, porque eu gosto de vocês. Eu gosto dessa troca. Exato, eu acho que então é muito bom. Quanto mais você conecta com públicos diferentes, mais você recebe essa troca e mais você evolui, né? Mais você está aberto para essa evolução, você rompe essa tua bolha até, inclusive, de pensamentos, né? De valores, porque os nossos valores também sempre estão se transformando, estão se fortalecendo. A gente não é a mesma pessoa sempre. A gente não é a mesma pessoa da semana passada, né? A gente é influenciado pelo livro que a gente leu, por tudo, pelas pessoas que a gente convive, né? O ambiente é algo fundamental na nossa vida, né? Dizem que a gente é o resultado das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, Tu para! Que foi essa olhada aí, Edu? Não, foi deboche. É o debochezinho dele. Foi deboche? Eu queria complementar antes, quando o Edu falou, é porque eu tô sempre, né, tenho autoestima. Só que isso é diferente para homem e para mulher, porque a gente sofre ação hormonal. A gente tem uma flutuação hormonal muito grande durante o mês. E isso afeta muito a nossa autoestima. Então, quando tá na TPM ali, às vezes surge uma acne, a gente tá inchada. Então, a gente já baixa, dá aquela baixada na autoestima. Vem o período ovulatório, tu tá tu tá se sentindo maravilhosa. Então, a gente tem altos e baixos por uma questão fisiológica. E a Simone falou que a gente não é alvo. Tipo, isso que eu sinto quando eu recebo um elogio de uma mulher. Eu não sou alvo, sabe? Eu não sou concorrência. Então, tu sente aquela sinceridade, que aquilo é puro, sabe? Então, eu não tô desse lado. Eu não sei como é que funciona. Então, raramente eu recebo um que outro elogio ácido, mas é bem difícil. Eu me sentia, por exemplo, muito mais quista pelas mulheres ao meu redor quando eu era obesa do que agora.
Porque Ai, você não gente, era sério. alvo. É verdade. Isso é Porque muito você não triste. era É alvo, verdade. você não ameaçava. Né? Exatamente. Hoje em dia, assim, existe muito essa questão da competitividade feminina. Então, eu percebo que em determinados... Claro, se eu estou no meio de pessoas que já me conhecem, não tem Sim. isso. Mas se eu chego num local desconhecido, que eu estou... Sempre tem aqueles olhares, aquela coisa, sabe? Que às vezes me deixa meio desconfortável. Porque eu sou espontânea, assim, quando eu estou na internet. Que eu pego o celular, eu estou falando com uma pessoa na minha cabeça, né? E aí, quando eu estou num ambiente público, eu sou muito retraída, eu sou muito tímida, então eu demoro muito pra me soltar, né? Vou gravar em algum lugar diferente, parece que dá uma coisa assim, né? Fico nervosa. É diferente, É a gente. experiência diferente, né? Mas essa Mas é uma realidade. As pessoas, as mulheres têm muito essa competição. Podem dizer que não, mas existe sim. Com certeza, com certeza. A mulher, só por ela estar bem arrumada num ambiente que não, né? Tipo assim, a pessoa foi normal, chegou uma mulher bem arrumada. Já olham com um olhar de desdém. Bonita, ela se sente mais... Incomoda. Pior é. É verdade, mas eu acho que é um processo, bem como a gente já falou, né, de maturidade, de evolução, porque a mulher bem resolvida, ela não tem esse problema, né? Isso aí. Então, de novo, a gente vai voltar lá para as nossas questões internas, para o nosso autoconhecimento, para a nossa autoestima. Conhecer as emoções. Exatamente, a gestão das nossas emoções, porque não é sobre aquela mulher bonita que está ali naquele espaço chamando atenção, é sobre mim, né? É sobre mim que estou ali me sentindo retraída, que daqui a pouco gostaria de estar no lugar dela, gostaria de ser ela, ou gostaria de ter a coragem dela, né? E eu não sei se acontece pra ti lá no salão, mas pra mim já aconteceu muito. Quando eu fiz a minha primeira cirurgia plástica, né? Eu escutava muito as pessoas falarem, eu queria fazer cirurgia plástica também. Mas eu tenho medo do que vão pensar. Gente, mas se você tem vontade de fazer uma coisa pra ti... mas daí vão falar... Eu sempre falo pras mulheres que eu tenho contato de, vão dizer, porque é besteira, porque pra que gastar dinheiro com isso, porque não sei o quê. Se aquilo que você quer fazer vai melhorar a tua autoestima, vai melhorar como você se enxerga, pois faça. Faça, porque pensa assim, a pessoa com autoestima, acontece um problema na vida dela, ela vai lá, ela resolve, ela dá um jeito. Agora, se ela não tá com autoestima boa, aquilo vira um problemão. E ela vai ficar só reclamando. Só reclamando. Ela vai ficar doente. Aí pensa. A vida em família e daí vai virar são todas as camadas, porque daí é dela, daí ela começa a tratar os outros mal. Exato. Vamos pegar a nossa casa, né? Tu tem mulher na tua casa, tu sabe como é que é. A gente levanta, né, com os cornos virados, como diz, todo mundo vai sofrer em casa, né? Minha filha tá ali, ela concorda. A mãe acorda ruim, a família inteira vai passar o dia ruim, porque ela fica brigando, porque ela fica mandando, porque isso aqui. Agora a mãe acorda bem, pode estar todo mundo ruim, todo mundo vai ficando bem. E isso diz muito sobre a mulher. Então, eu falo muito para as minhas clientes, para as minhas seguidoras isso. A gente precisa, como dona de casa, como, né, a mãe de família, reservar um tempo pra gente se cuidar, estar bem, para que a nossa família fique bem. Com certeza. Então, é o princípio de tudo, né? A gente acha que não precisa, mas não, é o fundamental. A gente estar bem como mulher dentro de casa, se sentindo bem, para que os nossos filhos estejam bem, a família esteja bem, tudo ande bem. E aí, os problemas que vão surgindo, a gente vai dando um jeito de resolver. Isso aí. Se tu tá bem contigo, todo o resto vai acontecendo e vai fluindo. E você falou uma questão muito importante dessa questão dos investimentos, né? Que a sociedade julga muito isso também. Tu vai gastar tanto para arrumar teu cabelo, tu vai gastar tanto para fazer uma cirurgia plástica. Pra que botar boca? Pra que botar boca, né? Pra que arrumar o nariz? Mas na verdade, o que é o teu maior patrimônio? É o teu corpo, né? O que você carrega. E se você não está se sentindo bem com aquilo ali, se aquilo está te gerando um desconforto, nada melhor do que você ir lá e resolver e deu, né, gente? Talvez esse seja um mega investimento, porque você não vai precisar pagar medicamento para depressão, para ansiedade, não vai precisar
tá descontando aí nos filhos, no trabalho, gerando uma série de problemas sociais porque você resolveu o teu problema. Pronto, né? Então acho que a gente tem que quebrar esses paradigmas que são as crenças, né? Que são as crenças limitantes que a gente traz lá da nossa criação, da nossa infância, que os padrões que a sociedade nos impõe, né? Que a gente foi criado para produzir, para ganhar dinheiro, para comprar um carro, para comprar uma casa, mas não para fazer uma cirurgia plástica, né? Então vamos falar francamente aqui qual que é o problema, né? Eu acho que as pessoas têm que ter o livre arbítrio de escolher o que é bom para a sua vida e o que não é, né? Então, onde vão botar o seu investimento. Exatamente. Então vamos ser felizes, né? Vamos aí consertar o que a gente quer, ficar do jeito que a gente quer e tá tudo bem, né? Sempre arrumando. Sempre arrumando, né? Tudo que tá bom pode melhorar. Como vocês trabalham muito com essa questão de beleza, né, gente? A gente falou sobre padrões, enfim. Como é que vocês estão observando essa questão da naturalização? Porque a gente também chegou ali um ponto do exagero, de alguns exageros dentro do processo da beleza, né? Da busca incessante pela beleza. A gente falou dos filtros do Instagram, a gente falou de padrões que são inalcançáveis muitas vezes, que a gente olha para aquilo e diz, meu Deus do céu, nunca vou me tornar essa mulher aqui que eu tanto desejo. E se criou, então, alguns exageros. Como é que vocês estão vendo esse processo de naturalização da beleza depois dessa escalada de exageros? Olha, eu vejo muito a questão do padrão de beleza, né, principalmente estético, muito uma questão social. Porque se estabelece um padrão inalcançável para a grande massa de pessoas. Quando essa grande massa é uma indústria. Quando a grande massa de pessoas começa a ter acesso ao que uma minoria possuía, muda-se o padrão. E aí, então, a época dos exageros, dos preenchimentos, do silicone, agora a moda do natural. Tira silicone, tira preenchimento. Então, essas pessoas gastaram todo o investimento lá, agora elas vão ter que gastar de novo para ter aquilo ali. Então, eu vejo muito esse estabelecimento de padrão como algo, como tu falou, inalcançável para movimentar um mercado da beleza. Por isso, monetizar, com certeza. O mercado da beleza é voltado para isso, para monetização, para lucro. E o Brasil é um dos maiores mercados. Então, eu sou muito a favor da pessoa fazer o que ela quer para que ela se sinta bem, mas com ela. Aquilo que ela busca pra ela, não pra ela ser igual a fulana ou ciclano. Pode fazer umas filtras, né? Até porque eu vejo muito assim, eu também já me cobrei muito, olhei, mas olha, a fulana tem aquele corpo, eu queria ter aquele corpo, mas a rotina da fulana é diferente da minha. O biotipo é diferente, a realidade dela é diferente, então eu preciso estar dentro do meu melhor, dentro do que eu posso, da minha rotina e das minhas condições. Exato, até porque você, por exemplo, não tem como largar o teu trabalho de professora e ficar 4 horas na academia. Eu fico 4 horas. Você não dorme daí. Mesmo assim eu fico. Mesmo assim. Ela não dorme daí. É quase isso. Mas é que a Simone falou, tem esse padrão estabelecido e as pessoas tanto é que a todo custo. Se você vai olhar, vamos pegar, a gente trabalha bastante tempo com cabelo, com maquiagem, né? Há uns anos atrás, 2015, era aquela, né? Nossa, era totalmente diferente. Era o over, né? Aquela coisa super marcada na maquiagem, maquiagens coloridas, escuras, e isso mudou completamente. Durante os anos, principalmente depois da pandemia, né? Depois da pandemia teve uma mudança muito drástica. Nossa. Eu acho que foi aí que entrou a questão do natural, né? Porque a maquiagem, por exemplo, quando veio a pandemia ali, a gente não pôde trabalhar por um tempo, né? Porque pelas questões sanitárias, e daí depois as pessoas se desacostumaram a sair. Não teve mais grandes festas, grandes eventos, era tudo muito minimalista, muito intimista, e passou a busca por uma maquiagem, um aspecto muito natural. Então, aquela coisa meio de realçar, né? Maquiagem beauty, realçar a beleza da forma mais natural possível. Eu, particularmente, estranhei muito essa mudança, porque eu era muito das maquiagens coloridas, com cílios enormes, né?
Mas hoje em dia eu sou apaixonada por esse estilo de maquiagem, né? O embelezamento. O cabelo também, né? Eu lembro que eram as mechas bem marcadas, Nossa, aquela coisa bem... bem loira. Hoje em dia a gente faz mechas, 90% não é aquele loirão, sabe? É mais iluminado. Ou se é loira, é mais iluminado. Ninguém mais quer colocar mega hair, ninguém quer ficar super loira. Mega hair, é verdade. Sim. Realmente... Eu tenho uma opinião tóxica sobre mega hair, né? Eu, pessoalmente, não gosto nada. Tenho, tipo, lá no salão. Por quê, amigo? Ai, não gosto, amiga. Eu acho muito artificial e eu não acho saudável, sabe? Até pro couro cabeludo. Acho que é até uma questão de higiene também, né? Tem profissionais que eu conseguem não vou opinar porque eu não sei nada sobre tem isso. profissionais que conseguem entregar assim, um trabalho bom. Mas é uma opinião pessoal minha, né? Então, é isso. E o mega hair ficou aí por anos, né? Muitos com uma anos. baita tendência. E agora assim. a tendência são cabelos mais naturais. O meu é natural. Sempre dizem que é mega, né? Sempre falam no salão que é mega. Que é pra mim também não acredita. Tem gente que vai lá no salão e pergunta se eu tenho um mega. É lace. Fala que é lace, que todo mundo sabe. Cabelos lindos. Mas, amiga, falando em distorção de imagem, eu sempre falo pra Simone, né? Que conta essa história que tinha uma época que eu tava com distorção de imagem, porque eu não conseguia gravar nada, tipo, até na câmera do celular, nada sem filtro. Tinha que ter um filtro super pesado. E daí, só que isso começou a me incomodar muito, porque onde eu tava, tipo, se eu fosse numa balada, alguma coisa, se eu abria a câmera normal, eu não conseguia gravar. E eu queria, né, tipo, interagir com meus amigos, e eu não conseguia. E eu tive que ir tratando isso. Hoje em dia eu pego, abro assim de qualquer ângulo, não olho nada. Não olho se eu tô mexendo bonito, porque quanto mais tu olha, mais tu não gosta, né? E eu acho que essa conexão com o público, a gente tá falando de naturalização, também tem a ver com isso. Que nem a Simone falou. Eu parei de usar filtro. Eu ainda uso, né? Mas toda vez eu lembro dele falando, filtro é brega. A Simone falou, abre a câmera do celular. Eu não gravo na do Insta também. Eu gravo nessa aqui. Fica melhor e tem outra questão também do natural, assim, quando tu posta, tipo, fica mais bonito, não fica sem qualidade, sabe? Porque o filtro deixa a postagem mais pesada, né? Sem qualidade. E eu não conseguia postagem, tipo, nada, assim. Eu tinha que abrir a câmera do TikTok, que eu fazia um filtro pelo TikTok, e eu só gravava e postava por lá. E eu não conseguia mais postar nada de tão forte que tava. Porque, tipo assim, eu botava defeito em todo o meu rosto. E um dia eu pensei assim, gente, não aguento mais. Peguei, parei de usar filtro, nunca mais. E eu falo com a Simone, né? Pra ver o quanto isso é tóxico, né, gente? Não posso, gente, eu tenho pavor. Se alguém vem tirar uma foto comigo e tá com filtro, eu digo, pode tirar, que eu não. Da vida quero. real, né? E as pessoas querem muito isso, né, gente? A gente tá falando da naturalização, e é a gente da beleza. Que repara, sabe? Exatamente. É um monstro que a gente cria dentro da nossa cabeça, né? Tu cria um padrão dentro da sua cabeça que tu tem que estar daquele jeito, porque a pessoa vai ficar te cuidando. Você cria uma imagem falsa. É a mesma coisa da selfie. Como a gente se estranha quando alguém faz uma imagem da gente com uma câmera frontal. Eu tenho certeza que eu vou olhar esse vídeo aqui, eu vou me estranhar horrores. Sim. Porque a gente tem uma visão espelhada, né, na selfie. É a mesma coisa quando a gente se olha no espelho, quando os outros nos veem, é uma visão distorcida. E eu me assusto às vezes quando eu vejo, porque eu penso, meu Deus, eu sou torta desse jeito. A gente dá uma importância também que não tem necessidade. Mesmo que não tem, sabe? Exato. As pessoas elas não ficam reparando. E tem uma coisa muito bacana nessa tua fala, Edu, que esse dar importância, às vezes é uma crença limitante. A gente se dá muita importância, eu sempre falo para algumas pessoas, não se deem muita importância. Isso, e a gente deixa de fazer um monte de coisas bacanas. Quando eu dou uns peixes, só mais um. Quando eu dou uns peixes. A gente deixa de fazer um monte de coisa boa, de ajudar as pessoas por causa desses detalhes. Porque tem gente que tem síndrome de protagonista, que a gente fala. Ela acha que tudo tá em volta dela, que as pessoas vão ficar reparando. Mais. O que mas que é não isso? Nossa. Não, é que nem eu te falei, se tu pegar a tua câmera e tu se gravar, tu não precisa ficar olhando. Pega, posta. Porque quanto mais tu olhar, mais tu vai achar defeito. Tu vai achar. E são defeitos que as pessoas elas não reparam, porque ninguém fica olhando o teu story 10 vezes que nem tu fica olhando. Exatamente. Passa despercebido, sim, né? E outra coisa da autoestima é que quando a pessoa tá com autoestima muito baixa, normalmente ela fica apontando muito os seus defeitos.
E aí as pessoas começam a reparar nesses defeitos que antes não eram vistos. Exatamente. Então por isso eu sempre, né, as pessoas vêm comentar comigo, às vezes, porque eu tô gordinha, porque eu tô com uma barriguinha, porque eu tô com não sei o que. Eu digo, mas olha os teus olhos, que lindo que são. Olha o teu cabelo, que bonito. Tu é toda estilosa. Então, se você não comenta o teu defeito, às vezes as outras pessoas nem veem, é você que enxerga. E isso tá muito relacionado com o quanto de autoestima tu tá naquele dia, né? Porque é muito variável. Que é relativo pra vocês, né? Pra vocês. Tá bom, tá, amiga, tá. Dependendo do estágio do nosso ciclo. Tá. Gente, e o que a gente pode dizer, então, para quem nos assiste, nos escuta, depois dessa conversa aqui descolada, alegre, divertida, sobre viver bem? O que é viver bem para vocês? Pra mim é trabalhar, ter minha rotina de trabalho todos os dias, que eu amo meu salão, amo estar atendendo. Eu até prefiro ficar Essas mais... mãos de fada. Eu até prefiro ficar mais no salão do que em casa, né? E treinar e ter uma rotina. É isso, pra mim é isso. Virginiano. É, Virginiana. Rotina. Ai, olha, pra mim viver bem é a gente não ter medo de fazer as coisas que a gente gosta, que a gente tem vontade de fazer. É você não se limitar com a opinião dos outros. Isso pra mim é viver bem. Se você consegue dar um pontapé inicial, fazer as coisas que você tem vontade de fazer, as outras coisas vão se resolver com a tua atitude. Mas se você se limita a não vou fazer isso, por isso, por opinião dos outros, ou por que vão pensar, você deixa de fazer coisas extraordinárias às vezes, né? Então, para mim, viver bem é ter a coragem de fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. Perfeito. E vocês já atingiram o ápice da felicidade, o uau da vida de vocês? Sim. Fim do ano na Mega da Virada. Responderei que sim. Eu não sei, eu não tô em busca, assim, de ser feliz. Eu acho que a gente é feliz, né? A felicidade, ela... Tá no caminho, né? Assim, Marga, na minha opinião, se a pessoa vive pensando assim, preciso buscar a felicidade, ela projeta algo que já tá em pequenas coisas do dia a dia. Porque pra mim, felicidade é, por exemplo, eu fiz um treinão, rendi naquele treino, saí... Isso pra mim foi um momento de felicidade. Sabe? A felicidade não é um evento que a gente vai chegar lá como um pote de ouro no fim do arco-íris. São momentos. Pequenos momentos. Né? Quando minha primeira filha nasceu, foi um momento de felicidade. Minha segunda filha nasceu, um momento de felicidade. Quando a gente conquistou tal coisa, né? A minha cirurgia foi um momento de felicidade. Então, eu acho que... Tá aqui é um momento de felicidade. Eu não acredito que vai chegar um tempo assim, onde eu vou ser mais feliz. Eu acho que a gente é feliz toda hora. Eu acho que a gente tem detalhes. Eu acho que a gente tem que aprender a enxergar a felicidade. Tem que aprender a enxergar isso. Tem que sempre ver o lado positivo de tudo, né? Se alguma coisa aconteceu, foi pra me ensinar tal coisa e o que eu vou fazer a partir disso? Então, ali você encontra a felicidade. Até mesmo nos momentos ruins, né? Estragou o carro. É porque não era pra mim ter ido lá naquilo lá. É porque sim. É porque tu tem carro. Então, eu acho que felicidade são pequenos momentos. Frequência, né? E é uma questão de olhar, né? E felicidade é uma questão de olhar, de como você enxerga a vida. E também está relacionado com a autoestima. Exatamente, aí que eu queria fazer essa conexão. Como é que a gente consegue perceber que a nossa autoestima não está legal? Quando você começa a reclamar de tudo. Reclamar, não se cuidar muito. Não se cuidar. Eu acho que a autoestima da mulher, assim, é quando ela se olha no espelho e ela não se reconhece. Aí chegou no fundo do poço da autoestima dela. Ela se olha e ela pensa, a imagem que eu estou refletindo não é a pessoa que eu sou. Pelo menos pra mim foi assim. Né? Então eu acho que ali é o pontapé para você, precisamos sair daqui. Mas, sei, Edu. É que eu como homem, né, totalmente diferente. Tem coisas que não tá mais ligado à beleza, mas coisas da minha rotina que fogem do controle, principalmente questões de trabalho, assim, me incomodam bastante e me derrubam um pouco. Mas é isso. Para finalizar aqui, gente, dicas, então, de bem-estar, de autoestima. Dicas de cabelo. Vamos deixar aí uma receitinha para quem nos assiste, nos escuta.
a partir dessas experiências de vocês, dessas vivências. Acho que é importante dizer, né, gente, que todo mundo tem perrengue na sua vida. E a diferença está em como você enxerga esse perrengue e resolve esse perrengue, né? Para você ter aí uma vida mais leve, mais legal, porque vale muito a pena viver, é um privilégio acordar todos os dias, né? E a gente tenta muito aqui nesse podcast trazer essa perspectiva da gratidão, né? Do reconhecimento, de a gente acordar todos os dias agradecendo por ter acordado, por estar vivo, por estar tendo a oportunidade de escrever a nossa história todos os dias. E muitas vezes a gente enterra o nosso dia Na rotina, reclamando, praguejando, xingando, acabando, né, com esse nosso dia que pode ser o último dia. A gente não sabe, né? Não sabe qual é a nossa jornada. Eu acho que tá aí o grande segredo da vida, é não saber quando vai terminar. Né? Então a gente tem que estar sempre aproveitando cada instante, cada momento como único, fazendo dessa vida uma vida que vale a pena, que seja extraordinária e que a gente possa deixar um legado aqui também, uma marca por onde passamos. Então eu gostaria que vocês deixassem aí como forma de despedida dessa baita conversa, que vai ficar para a história, né? Aí, A gente tem que vir mais fazer outros assuntos. outros assuntos. sem censura, tá? Tem Tem que contar conteúdo. tudo, tem que entregar. E vocês pudessem compartilhar, então, algumas dicas, algumas orientações aí para quem nos assiste, nos escuta, como uma inspiração realmente para aquela pessoa que não está tão legal, que está um pouco triste, que está para baixo, que está um pouco perdido aí na vida. Como dar a virada? Se priorizar, né, em primeiro lugar. Ai, se priorizar. Perdeu até o Rebaixar. O Edu perdeu até o microfone. Gente, Tentaram me rebaixar aqui. Primeiro, se priorizar, se amar, em primeiro lugar, depois as coisas externas, né? Que é cabelo, corpo, pele. E aí não esqueçam do hotspot, né? Às vezes essas pequenas coisas externas vão motivar a interna também, isso, né? Eu acho que é uma retroalimentação. Né? Assim, ó, a dica que eu dou é que a pessoa tire um tempo pra si. Seja para ler um livro que ela quer ler ou para alguma coisa, essa pequena coisa, uns 10 minutinhos, né, um banho mais demorado, alguma já revigora, já faz ela conseguir pensar sobre si mesma. Então, eu acho que se ver com mais amor também é uma coisa muito importante. Você pode não estar da forma que você gostaria, né? na condição que você gostaria, mas é você. Então, se olhar com mais amor e buscar aquilo, né? Tentar encontrar formas de buscar aquela versão que você gostaria de estar. Que é o que eu procuro fazer no meu dia a dia. E que nem a Simone falou no começo, não se invalidar, não fazer algo por você pra fazer pra outra pessoa. Isso. Eu escuto muito, Marga, agora só pra finalizar, as minhas seguidoras comentarem, eu queria emagrecer por causa do meu marido, por causa do não sei o quê. Mas e você? Você quer mudar por isso? Você quer mudar pra você? Complementando, né? Então, se ver com mais amor, se deixar um tempo no dia da rotina para que você consiga fazer uma coisa para você exclusivamente, sem precisar justificar nada para ninguém, né? Só porque você quer. Por que você vai fazer isso? Porque eu quero. Não precisa ter uma justificativa, né? As pessoas acham que tudo tem que ter uma justificativa. Mas por que você vai fazer botox? Mas por que... Porque eu quero. E a esteticista tinha horário, né? Eu fui e fiz. É pra mim. Então, essa é a minha principal dica, assim, que eu deixo, né? Façam as coisas por vocês. Pelo menos uma meia hora no dia, 10 minutinhos, o tempo que você tiver, mas faça algo pra ti. Ali já vai começar um processo, né? Nem que seja uma caminhada. Eu comecei com caminhada. Uma caminhada. Não tinha tênis, não tinha calça jeans, não tinha nada. Uma caminhada de tendência. E é importante ressaltar isso, que muitas pessoas dizem, eu não tenho condições de fazer uma mudança na minha vida, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições financeiras. Não é sobre isso, é sobre começando com coisas simples, que nem você disse, fazer uma caminhada não custa nem real, né? Nada. E aí tu acaba atraindo as coisas, entende? Quando tu tá bem, tu tem a questão da atração, né? Tu acaba atraindo com certeza. coisas melhores. Com certeza. Então,
Fica a dica aí para você, olhe para você, se Isso. ame mais, se acolha, né? Faça aquelas coisas que você gosta, se permita, se encoraja e aposte em você. Gente, muito, muito obrigada por Eu que agradeço. estar Mandar com um beijo pra alguém, um vocês. recadinho pra alguém. Beijo pra minha mãe e pro meu pai. Um recado pra minha mãe. Foi um prazer, né, estar com vocês. Prazer ter foi essa nosso. troca com profissionais tão renomados e pessoas incríveis, né? Eu acho que antes de profissionais, pessoas incríveis que estão aí para servir, para inspirar e para ajudar outras pessoas também a mudarem as suas vidas. Muito bem, então esse foi mais um Bem Pra Ti e até mais! Tchau. Tchau, gente.